Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre momentos de fraqueza que nós vivemos diante de algumas situações. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Se você é novo aí no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que toda semana tem conteúdo novo. Então, alguns poucos dias atrás, venho assim, me sentindo um pouco fraca em relação ao que Deus vem fazendo dentro de mim e na minha vida. E diante de determinadas situações, a gente às vezes leva pro nosso coração aquilo que acontece no externo ou algo que alguém nos falou, críticas, situações nas quais a gente vive, e isso acaba, ou até mesmo a nossa mente, a nossa cabeça, que às vezes eu a considero como nossa maior inimiga. E a gente começa a pensar e tem os maus pensamentos, e isso acaba submergindo a gente e fazendo com que a gente vá diminuindo, e esse brilho e a nossa fé, elas vão diminuindo, sabe? A gente acha que vai diminuindo. Na realidade, quando nós pensamos que nós estamos fracos, é quando nós estamos mais fortes, porque são diante das nossas maiores fraquezas que Deus age em nossas vidas. Mas na hora que tá acontecendo é um pouco difícil. Às vezes a gente, inconscientemente, a gente acaba levando aquilo pro nosso coração. E eu tento sempre fazer com o ensinamento de Maria, de todas as situações, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, de trazer pro meu coração e meditar isso em meu coração e deixar ir. Tirar o que é bom e deixar ir. Mas isso é algo que eu venho vindo aprendendo, e é um pouco difícil, inclusive, também. Mas aos poucos eu estou aprendendo a lidar com isso. E às vezes Deus manda uns anjinhos para sempre estarem falando com a gente o quanto algumas coisas que a gente não consegue enxergar estando por dentro, e esses anjinhos mostram por fora com outro olhar. Deus usa as pessoas para falarem com a gente. E às vezes, essa fraqueza na qual a gente sente é onde Deus mais vai tratar. Eu acredito que a tempestade em si, ela diz respeito muito mais sobre nós do que a tempestade em si. Então, eu vim ontem mesmo à noite me sentindo fraca, me sentindo incapaz do que Deus falou pra mim que era pra eu fazer, e eu comecei a me sentir incapaz disso e achar que eu não sou capaz, e o que eu estava fazendo não era bom o suficiente. Eu estava querendo, me cobrando muito e querendo ser algo que eu não preciso ser, entende? Pra poder tentar agradar a todos. Se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu pra agradar alguém? Só que eu tava me cobrando muito em relação a isso. E tava vindo não perceptível em si, pra mim. Mas era algo que tava começando a me incomodar. E Deus às vezes deixa a gente passar por determinadas situações pra ensinar a gente alguma coisa. Ele deixa que alguma coisa chegue até você pra que dentro dessa situação ele mostre pra você que tem alguma coisa ali errada e que você precisa mudar. É aquilo que eu falei no vídeo sobre o medo do novo, que Deus, ele vem forjando a gente no processo. E às vezes esse processo ele é doloroso, né? Porque a gente não sabe muito bem lidar com isso. E eu conversei com ele à noite no meu momento de oração. Falei com ele: meu Deus, eu não sou capaz disso que você tá me pedindo. E vindo no meu coração muito forte que Deus, ele não
escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Só que, gente, é muito difícil porque a nossa cabeça, ela fica martelando ali pra você. Você não consegue, tem gente melhor pra fazer isso. E acabam que certas coisas acontecem, chegam até a gente pra abalar a gente. De certa forma, abalar a gente porque nós somos fracos. Mas Deus tá ali deixando que aquilo chegue até nós porque Ele sabe que Ele vai tirar um bem maior daquela situação. Então, às vezes, a gente não entende. E eu me sentindo muito, muito, muito fraca, falando com Ele que eu não estava fazendo certo. E esses momentos de fraqueza que às vezes bate assim. E eu falando com Ele, meu Deus, me mostra o que tá por detrás disso, o que tá oculto. Se é em relação a mim, se é em relação a algo que eu preciso mudar. E, gente, geralmente, pelo menos comigo, é sempre algo que Ele precisa cuidar e sarar e tratar dentro de mim. Há um tempo atrás também chegou algo até mim também, e que na hora eu me senti bem, né? Mas eu sabia que aquilo ali tinha algo de errado, porque não era normal. E aí eu comecei a pedir a Deus para Ele me mostrar o que estava de obscuro por detrás daquilo que havia chegado até mim. E em conversa com uma amiga minha, eu acabei conseguindo identificar, porque aquilo começou a princípio me elevou, assim, alimentou o meu ego, né? E a gente não tem que alimentar ego. Eu não quero isso pra minha vida. E aquilo, a princípio, chegou como algo bom. Eu achei que era algo bom. E depois aquilo começou a me fazer muito mal, a me sugar, a me deixar confusa. E tudo que é de Deus não é confuso. Traz paz, tranquilidade. E aquilo começou a me deixar muito confusa. Então, em conversa com ela, eu acabei conseguindo identificar que por detrás daquela situação que aconteceu, que chegou até mim, Deus queria tratar algo dentro de mim. E Ele estava colocando aquilo ali, aquela situação de novo para estar acontecendo. É sempre isso que eu digo. A situação, ela às vezes não muda. Deus deixa que aquela situação se repita na nossa vida para que a gente possa, para que ele possa curar algo que está de errado aqui na gente. Porque Ele vai moldando, Ele vai forjando o nosso caráter. E Ele precisa, quando a gente se propõe a viver essa mudança, Ele precisa tirar as coisas ruins que estão aqui pra gente poder crescer, né? Então, eu consegui identificar o que tinha por detrás daquela situação era algo obscuro em mim e não na situação. E diante disso eu consegui entregar pra Ele essa situação, esses meus sentimentos, para que Ele pudesse vir a curar. Então, às vezes, aquilo que chega até você, aquela tempestade, aquela situação que não muda, a gente precisa olhar com outros olhos, com a ótica de Deus, para que a gente possa entender o que Ele quer daquela situação ruim e tirar de bom algo da gente, mudar algo, né? Então, eu consegui entregar isso. E aí aconteceu outra situação recentemente, e eu acho que Ele vai preparando, Ele vai dando ele começa na fase assim, leve, no nível 1. E Ele vai dando certas determinadas situações pra gente, pequenas, para que a gente possa agora entender, arrumar isso e conseguir lidar com isso, para lá na frente a gente conseguir lidar melhor com algo grande que Ele tem pra gente, pra poder lidar com esse tipo de situação. E esses momentos de fraqueza no qual Deus às vezes nos leva ao deserto, porque isso faz com que a gente volte pra gente mesmo e dependa dEle pra poder conseguir viver isso tudo. Passar por essa tempestade, por esse momento, por essa situação, e Ele sempre tira. Ele não permite que nada chegue até nós se Ele não pode tirar um bem maior. E diante disso, eu vim falando com Ele, eu não sou incapaz, e a gente, quando começa a botar isso na nossa cabeça, é muito ruim. Mas Ele sempre nos leva ao deserto para Ele mostrar pra gente que tem algo muito maior disso. E para nos lembrar do que Ele nos pediu e do que Ele nos prometeu. E falar pra você que você é capaz, sim.
Antes de gravar esse vídeo, eu abri a Bíblia e pedindo a Deus uma palavra, algo que Ele pudesse falar comigo diante desses momentos de fraqueza no qual eu venho sentindo um pouco, porque a vida é isso. Uma hora tá tudo bem, outra hora a gente acha que não tá e a gente vai se sentindo enfraquecido. E é nessas horas que a gente precisa mais se apegar a Deus e entregar essa fraqueza para Ele poder tratar na gente, entende? Então eu fui lá e abri aqui na 2 Coríntios, no capítulo 4, na esperança do apóstolo, né? É lá no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso exterior vá se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, se renova a cada dia. Às vezes, o exterior em si, não aqui, a carne, a pele, isso aqui que nós somos, mas o exterior ao nosso redor. E de tudo que a gente vive, e às vezes chegam determinadas situações, as tempestades, e Ele veio falando pra mim, pra eu ter esperança, e pra eu não me desanimar com tudo que tem de externo do lado de fora, que tá tentando me atingir e fazer com que eu me sinta fraca, e que eu olhe pra mim e diga pra mim que eu não sou capaz. E a cada dia, no nosso interior, pelo contrário, ele se renova. Ele se renova diante da palavra de Deus e de você estar entregando essa sua fraqueza para Ele, para que Ele possa tratar de dentro para fora. E para que isso não faça você submergir nessas águas e nessas situações externas que nos acometem no dia a dia, em determinados momentos. E eu sinto toda vez que eu tô muito fraca, eu lembro daquela palavra. Que quando eu mais me sinto fraca é quando eu estou muito forte. Porque Deus, quando a gente tá fraco, Ele vem se aproximando da gente, quando a gente permite. E Ele vai trabalhando e Ele vai nos lapidando e tirando o melhor que a gente tem. Mais um pouco abaixo, no versículo 18, não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Isso falou muito no meu coração. E depois, um pouquinho mais acima, no versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito, acreditei e por isso falei. É ter fé que Deus vai tirar essa fraqueza e desse nosso momento de fraqueza Ele vai tirar o melhor. E às vezes não importa o que tem por fora, o que é visível aos olhos dos outros, no qual eu estava me importando muito, ao meu redor, no externo, e não no interno, e pelo qual o motivo eu comecei a fazer o que eu comecei a fazer no início. E esse externo estava começando a me incomodar, porque eu estava focada em agradar o meu externo e não o meu interno. E eu digo para vocês que cada um de nós somos morada de Deus. Então Ele vive aqui, dentro de nós, no nosso interior. E tudo aquilo que nos afeta Ele também. Então, a gente tem que entender que é essa fé nele, e é isso que a gente vive, e que tudo que é visível é passageiro, mas o que a gente sente que tá aqui dentro, o invisível, o pra que a gente faz as coisas, pra quem na realidade, porque eu queria ser a melhor, a primeira, querer ser algo que já estava ótimo aos olhos de Deus, do que Ele achava, do que Ele pediu pra mim. E esse invisível aqui, e é pra Ele, é tudo por Ele e para Ele. Então, assim, eu preciso ser eu e ser visível pra Ele. E esse invisível que ninguém mais vê e que só Ele vê, é o que nos faz bem, é o que
nos deixa felizes e traz essa paz maravilhosa. É ter fé, é acreditar. Se Deus falou pra você que você é capaz, que Ele te escolheu, é porque você é. Eu quis falar um pouco sobre isso porque foi algo que aconteceu e começou a me fazer um certo mal. E eu quis trazer pra vocês pra dizer que nos nossos momentos de fraqueza nós temos que entregar essa fraqueza pra Deus e acreditar nesse invisível que é Ele e acreditar em nós mesmos diante daquilo que Ele falou pra nós e ter fé. E fé é acreditar, é caminhar naquilo que é invisível, é sobrenatural. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Se você está passando por algum momento de se sentindo fraco diante do externo que envolve a tua vida, saiba que Deus está trabalhando profundamente diante dessa fraqueza aí dentro que você está sentindo no teu coração, assim como Ele está fazendo comigo. Então, assim, confia nele, acredita nele. Se Ele falou que você é capaz, não tem para mais ninguém. A palavra dele é que importa. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Foi de todo o meu coração, diante de algo que eu tô vivendo agora, para tentar confortar o coraçãozinho de vocês, assim como ele vem confortando o meu. Porque eu sempre peço para ele me usar diante das minhas experiências e do que eu vivo, ele me usar como instrumento e com a palavra dele para que eu possa ajudar outras pessoas. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.